Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Quem está feliz aí? Quem está bem? Está todo mundo bem? A pessoa que está do teu lado está bem? Pergunta para ela aí, você está bem? Tem certeza? A pessoa que está atrás de você está bem? Você falou com a pessoa que está atrás de você? Se não tiver ninguém atrás, o mais próximo possível, sem ser o que está do lado, vai lá. Pergunta se está bem. Beleza, bom demais. Pessoal, que alegria estar aqui, 28 anos. Igreja Batista Memorial de Timon. Uma igreja linda, uma igreja vibrante, uma igreja que tem pastores que a amam, que zelam por ela, amigos queridos, pastor Ramon e pastor Ramon, né? Ramonzão e Ramonzinho, pastor Laqueden, também um amigão, servo de Deus. E eu louvo ao Senhor pelo privilégio, é um grande privilégio estar aqui com vocês. Nem nos meus maiores sonhos, eu nunca imaginaria estar aqui pregando na Batista Memorial, aniversário da igreja. Olha só, agradeço os irmãos pela confiança, é um privilégio realmente. A minha família não pôde estar, há algum tempo havíamos recebido um convite de um aniversário para hoje, minha esposa foi para lá nos representar com os nossos filhos, por isso ela não está aqui. Sou pastor da Igreja da Morada, ou Igreja Batista Morada Nova, como é mais conhecida há mais tempo, na verdade, mas carinhosamente nos últimos anos começou a ser chamada de Igreja da Morada. Sou pastor também no mesmo tempo que Ramon é aqui, pastor há 9 anos daquela igreja. Junto comigo está um outro pastor nosso, pastor Fernando, pastor de família, fica de pé, Fernando, pastor de famílias da nossa igreja, gente boa que só, flamenguista também, graças a Deus. Estou acompanhado de outras 2 ovelhas, o Eric, fica de pé, e a Dani, também 2 ovelhas queridas, servos do Senhor, podem sentar. E vamos lá, né? Já falei, fez o pré-prega, né? Agora vamos para o prega. Abra a Bíblia, Lucas 5, vamos lá. Lucas, capítulo 5. Jesus é a solução é Jesus. Esse é o tema da nossa conferência de aniversário. Na verdade, eu estou muito constrangido, que eu estou com uma responsabilidade enorme aqui, irmãos. Amanhã, quem prega para vocês é o pastor Gilvan. Então, anteceder pastor Gilvan é uma responsabilidade tremenda. Aquele baixinho é um homem de Deus, servo do Senhor, e que eu amo demais. Então, está aqui antecedendo ele, que vem amanhã, é uma grande responsabilidade. Lucas 5, do 12 em diante, nós vamos ver uma história que vocês conhecem bem, a história de um leproso. Diz assim: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Deus, te agradeço. É um privilégio, Senhor, estar aqui com essa igreja linda, poder ver com os próprios olhos aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. O Senhor sabe como nos alegramos em ver o teu agir aqui. Como é bom poder ouvir os testemunhos do que o Senhor tem feito na vida dessa igreja. Como é bom ouvir os testemunhos dos pequenos grupos, o testemunho de como tudo isso começou, como ao longo da história, Deus, o Senhor foi levantando homens e mulheres de Deus para trabalhar nesse lugar, nessa comunidade e ser instrumento santo em tuas mãos. E hoje é mais um dia dessa história, Senhor, um dia que nos encontramos para celebrar o teu nome.
para adorar o Senhor. E nesse dia, Deus, além de declarar tudo o que declaramos em louvores entoados a Ti, nós queremos, por misericórdia, Te ouvir. Queremos pedir que misericordiosamente o Senhor fale conosco. O Senhor conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe o porquê o Senhor nos trouxe aqui. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O livro de Lucas é um livro muito legal. O livro de Lucas foi escrito por Lucas. Lucas, ele foi convidado por um homem chamado Teófilo a escrever um relatório sobre a vida e o ministério de Jesus. Quem era Teófilo? Teófilo era um alto oficial do exército romano que se converteu ao cristianismo. Teófilo, ele não teve um contato direto com Jesus, então o que ele fez? Ele conheceu Lucas, ele soube que Lucas andou próximo a Jesus, ele soube que Lucas era um homem estudioso. Lucas era, nós vamos ver, dentre outras coisas aqui, que ele era um médico, ele era historiador. Lucas, ele era um amanuense, ele acompanhou Paulo, acompanhou Silas em viagens missionárias, escrevendo relatos dessas viagens missionárias. E então, Teófilo pede que Lucas escreva relatórios acerca da vida e do ministério de Jesus, para que ele, Teófilo, pudesse conhecer mais sobre isso. Então, ele vai e escreve o primeiro relatório, que é o livro que carrega o seu nome, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. E aí, nesse Evangelho, ele vai narrar o nascimento, vida, morte, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Ok? Depois, mais adiante, Lucas escreve um outro relatório, um segundo relatório, que é o livro de Atos. Então, se você não sabia, está sabendo que Atos foi escrito por Lucas. Não faz igual um jovem, na época que eu era mais jovem, muito tempo. Um jovem que estava lá no meio chegou para mim e disse assim: Natan, me diz uma coisa, quem foi Atos? Né? Aí eu disse: então, é interessante sua pergunta, né? Mas Atos não foi um alguém, Atos foi uma ação do Espírito Santo, atos do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor. Nós não estamos aqui para pregar hoje no livro de Atos, mas o livro de Atos também é um livro muito legal, porque o livro de Atos, a ideia central é Deus mostrar como Ele expande o Evangelho para além da fronteira judaica, alcançando os gentios, e esse Evangelho nos alcança. Então, Lucas foi instrumento do Senhor para escrever esses dois relatos. Nesse primeiro relato, do Evangelho de Lucas, ele começa narrando toda aquela cena legal, que vai ser retratada com certeza aqui em dezembro, né? Do nascimento, né, de Jesus, como Jesus nasceu e tal, Maria, Isabel, tudo mais. E aí, logo depois, vai vir no capítulo, um pouquinho antes, aqui no capítulo 4, vai vir a tentação de Jesus, e aí, em seguida, começa uma série de relatos de milagres de Jesus. E é muito legal isso, porque quando a gente olha para os milagres de Jesus, às vezes a gente fica olhando assim: nossa, que bacana. E por que isso não acontece mais hoje, como aconteceu no passado? Por que nós não vemos tantos milagres de Jesus como a gente viu ali? Existem alguns motivos. Dentre os tais, porque o ministério de Jesus, mesmo nos dias de hoje, o foco central não é ficar curando um e outro. Aqueles milagres aconteceram por um propósito bem específico: mostrar a autoridade de Jesus, comprovar a sua divindade. Então, quando você olha os relatos dos milagres, você começa a ver que há relatos, por exemplo, da grande tempestade, mostrando a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre a criação. Nós vamos ver milagres de Jesus expulsando demônios, um milagre mostrando a autoridade de Jesus sobre seres espirituais. E nós vamos ver vários milagres de Jesus de cura, mostrando a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Então, esses milagres vêm para autenticar, para comprovar a autoridade de Jesus, mostrando ao mundo uma coisa:
Jesus é aquele que foi prometido. Nós sabemos que nós somos criados por um propósito. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para exaltar, para adorar ao Senhor. Mas aí entra um negócio na história. O pecado. O miserável do pecado. Entra no mundo. Pecamos. Pecamos contra Deus. O homem, ao invés de viver para a glória de Deus, começa a viver para o pecado, viver para si mesmo. Com isso, não apenas o homem em si foi atingido pelo pecado, mas toda a criação foi atingida pelo pecado. Quando Jesus vem, e Lucas trata, bem como Mateus e Marcos também, de mostrar milagres de Jesus, ele vem mostrar não apenas que Jesus tem poder para curar, mas que Jesus é a solução para esses males que atingem o mundo. Que Jesus é a solução para o pecado que veio e atingiu o mundo. Jesus cura as enfermidades, Jesus expulsa demônios, Jesus tem poder sobre a natureza. E no relato específico dessa noite, nós vemos uma história muito famosa. A história de um homem leproso. E quando a gente olha essa história, é importante a gente parar um pouco e pensar sobre a lepra em si. Tem um livro de Philip Yancey que ele escreveu sobre a dádiva da dor, onde ele e um outro médico, ele relata a história de um médico que viveu em uma vila de leprosos, e ele mostrando que a dor é uma dádiva. Quem aqui tem enxaqueca? Levanta a mão. Quem aqui tem dores nas costas? Levanta a mão. Quantos aqui, na hora das dores nas costas, olham assim e dizem, ai, glória a Deus? Quantos aqui? Levanta a mão. A dor é uma dádiva. Você sabia disso? Porque a dor é um alerta de Deus de que algo não está bem. Está aqui o meu irmão fisioterapeuta que sabe disso, não é não? Se você não sentir a dor, você vai achar que está tudo bem quando não está. E até aquilo se agravar, você já morreu. Entendeu? Então, a ideia disso é mostrar a dádiva que há na dor. Então, quando você estiver com enxaqueca, você sai e diz, glória a Deus, Senhor, obrigado. Né? Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos voltar o foco aqui, a lepra. Então, a lepra era uma doença infecciosa de pele que geralmente causava uma degeneração da pele, feridas abertas, a pele apodrecia. Alguns chegavam, inclusive, a perder parte dos seus membros, ou os membros de corpo, o braço, a perna, por completo. E aquela pessoa, ela precisava se apresentar diante do sacerdote, que a colocava em isolamento por alguns dias. Uma pessoa começava a aparecer uma mancha no corpo, ela ia no sacerdote, o sacerdote pegava aquele indivíduo, colocava ele em isolamento por 7 dias. Se depois de 7 dias aquela mancha não sumisse, ele se apresentava de novo diante do sacerdote e ele era isolado por mais 7 dias. Se depois desses outros 7 dias nada acontecesse, se agravasse a doença, ele era considerado um leproso. Ele era afastado do convívio social, ele era colocado num vale de leprosos e ele era considerado uma pessoa imunda, uma pessoa impura. Eike Brenda, no livro Lepers, da editora John Barry, no seu dicionário bíblico, ele diz: ações necessárias de uma pessoa declarada impura. A pessoa doente deve morar sozinha, fora do acampamento, usar roupas rasgadas, manter os cabelos desgrenhados, cobrir o lábio superior e gritar: imundo! Imundo. Uma pessoa leprosa, ela precisava, vou repetir, morar sozinha, fora do acampamento, usar roupas rasgadas, manter os cabelos desgrenhados, cobrir os lábios superior e gritar: aqui tem um imundo. Quando ele visse qualquer cidadão se aproximando dele, cerca de 500 metros, ele tinha que gritar bem alto: aqui tem um imundo, não se aproxime.
Então imagina comigo, pensa só. Um homem que possivelmente tinha uma família, tá? Nós vamos entrar aqui num relato agora que a Bíblia não traz. Mas vamos imaginar. Possivelmente esse homem tinha uma família. Ele foi tomado por uma doença de pele e ele foi declarado imundo, ok? Ele devia sair da sua casa, esse homem. Ele precisou morar sozinho. Ele precisou vestir-se como mendigo, morar no leprosário, e sempre que alguém se aproximava dele, ele deveria gritar e alertar que ali havia um homem imundo. E sendo que, além de toda essa situação, a cada dia a sua doença piorava. Ok? Esse é o homem. Meus irmãos, nós estamos tratando aqui de um homem que sofria de feridas físicas. Nós estamos tratando aqui de um homem que tinha feridas de pele. Estamos falando de um homem que, aparentemente, quando nós olhamos para esse texto a primeira vez, nós só conseguimos enxergar isso. Ele era um leproso, foi afastado da família, morava num leprosário e tinha que gritar imundo quando alguém se aproximava. Mas há muito mais do que isso aqui. Observa o que falamos. Ele tinha uma família. Ele tinha um pai ou uma mãe. Suponhamos que fosse um homem casado. Suponhamos que ele tivesse filhos. Imagina só você, como esse homem poderia estar. Você acha mesmo que havia um problema apenas na pele? Não. Havia um problema muito maior. Havia um problema no seu coração. A solidão, o abandono, o desprezo faziam parte da existência daquele homem. Já eram marcas presentes, com certeza, na sua vida. Quando eu olho para esse homem, meus irmãos, eu fico pensando em nós, sabe? Eu fico pensando em nós. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos aqui bonitinho, arrumadinho, passamos maquiagem? Eu só não vim de terno porque eu não tenho um terno bonito igual o pastor Laqueden. Eu estava falando para o Fernando aqui, que o Fernando também canta na igreja. Eu disse que a partir de amanhã ele só canta de terno também. Ele não vai ficar abaixo do Laqueden aqui, não. Cadeira, Laqueden. Mas nós colocamos uma roupa bonita, nos vestimos bonitinho, viemos para cá. Mas quantos de nós sofremos com marcas profundas em nossos corações? Quantos de nós nos sentimos sozinhos? Quantos de nós fomos abandonados em dado momento, desprezados? Quantos de nós fomos abusados? Ou carregamos feridas profundas que nos têm impedido de olhar adiante e viver? Quantos de nós estamos aqui que carregam em nosso coração tamanha tristeza, que quando nós olhamos para trás, nós nos ferimos ainda mais e não conseguimos olhar adiante com alegria e júbilo no nosso coração? Ao mesmo tempo, eu fico a pensar na família daquele homem, daquele leproso. A Bíblia não narra se ele teve esposo e filhos, mas certamente ele tinha uma família. Imagina só uma mãe que perdeu um filho. Imagina um pai que perdeu um filho. Possivelmente uma esposa que perdeu um marido. Ou filho que perdeu um pai. Por trás de feridas na pele, haviam essas feridas da alma. Talvez, de alguma maneira, você que está aqui nessa noite, ou você que nos acompanha pela internet, se identifique com esse homem. Talvez, tão somente talvez, você seja alguém cheio de feridas no teu coração. Sabe o que é legal? O que é interessante? É que nós somos crentes. Aí a gente vem para a igreja com a Bíblia na mão, e a gente diz assim: eu não. Eu não. Eu sou crente. Eu sou servo de Deus.
eu já sou curado. Você quer saber a verdade? É que muitos de nós ainda estamos feridos, marcados. Muitos de nós carregamos amargura em nosso coração. Muitos de nós viemos para a igreja e cantamos: renova-me, Senhor Jesus. Aí a gente sai daqui, vira a esquina, topa com aquele irmão que nos ofendeu, vira a cara e não olha no olho do irmão. Mas a gente acabou de cantar renova-me, dizendo que já não queria ser igual, mas continua a mesma coisa. A gente não muda. A gente sobe, muitas vezes sobe aqui ou canta daí, dizendo para o Senhor nos perdoar ou nos ajudar a perdoar, mas a gente não perdoa. Continuamos feridos, marcados. Quantos estão sofrendo de crise de ansiedade aqui? Quantos estão sofrendo de depressão no nosso meio? Porque não conseguem perdoar. Porque não conseguem abrir mão das feridas que estão nos seus corações. Nós precisamos ser honestos e entender que no nosso meio, no meio da nossa comunidade, tem pessoas assim. E nós precisamos ser mais honestos ainda, para orar como salmista e pedir ao Senhor: Senhor, sonda-me e me conhece. Olha para dentro de mim. Vê o que há em mim que precisa ser mudado e muda, Senhor. Muda-me por inteiro. Estava comentando com os meninos aqui, enquanto o pessoal cantava, aí a Dani puxou uma conversa dizendo assim: pastor, você cantava, né? Eu disse: não lembra desse tempo triste da história. Cantei no Ministério de Louvor. Há muito tempo atrás, da igreja que eu congregava. Aquela situação, você sabe como é a igreja, quem é de congregação sabe, né? Não tem quem faça, faz tu mesmo, né? Então não tinha outro, era o jeito. Então, tudo bem, vou cantar. Cantando, tal. E aí aconteceu uma dada situação com o meu pai. Meu pai ainda não era convertido na época, que me feriu muito, mas me feriu profundamente. Eu fiquei irado com meu pai. Eu fiquei magoado com meu pai. Eu não conseguia perdoar o meu pai, apesar de, aparentemente, fingir que estava tudo bem. Eu abraçava meu pai, beijava meu pai, pedia a bênção para o meu pai, mas no meu coração eu guardava aquela mágoa. Certo domingo, peguei meu microfone, subi para cantar, e comecei a ministrar. Aquela época, quem é que é da época? Vocês cantaram aqui, diante do trono, né, tal. Ana Paula Valadão, trazendo a arca, levando a arca, deixando a arca, jogando a arca. Aquela época lá. E eu era daquele tempo, da ministração e tudo mais. E eu ministrando na igreja, e era uma música, eu não lembro agora, mas era alguma coisa sobre perdão, sobre amor, sobre graça. E enquanto eu ministrava a igreja, veio o Senhor, por meio do seu Espírito, falou no meu coração assim: hipócrita. Você é um hipócrita. Você sabe o que eu fiz? A turma continuou cantando. Eu coloquei meu microfonezinho no lugar. Eu saí correndo para uma sala daquela igreja e eu comecei a chorar. E Deus me lembrou por que eu era um hipócrita. Eu estava falando sobre perdão, mas eu não perdoava o meu pai. Eu estava falando sobre graça, mas eu não amava graciosamente o meu pai como Cristo me amou. Eu tive que ir para casa, pedir perdão para o meu pai e abraçar o meu pai, para que de fato eu pudesse entender o que era perdão. E muitos de nós estamos assim, feridos. Muitos de nós estamos cansados. Talvez, de alguma maneira, você que está aqui ou nos acompanha pela internet, seja essa pessoa. A vida te marcou violentamente. Você perdeu pessoas que você amava. Você teve que dizer adeus para alguém que marcou a tua vida. Ou talvez você se identifique possivelmente com a família desse homem. Talvez você é alguém como ele, que se sente só, angustiado, triste. Mas eu quero nessa noite trazer boas novas para você. Nós vamos olhar mais uma vez para essa história.
E agora não apenas para aquele homem, mas para o Cristo que ali passava. Nós tratamos da realidade desse homem, mas agora nós vamos olhar para o Cristo. De alguma forma, que o texto não deixa claro, Deus moveu o coração daquele homem a ir até Jesus. De alguma forma, Deus moveu o coração dele, para que ele entendesse que somente Jesus era a solução para a sua vida. Aquele homem negligenciou, então, todas as regras sociais. Ele não poderia se aproximar do homem, de homem algum, que fosse são. Mas ele não se importa com isso. Ele negligencia todas as regras sociais, porque ele está olhando para Cristo e ele sabe que, de alguma forma, Cristo poderia curá-lo. Ele corre até Jesus. A condição dele não é nada boa. Os 3 evangelhos narram essa história. Eu acho muito legal a forma que Mateus, Marcos e Lucas narram essa história. Mas dentre os 3, somente um médico, com uma ótica precisa, descreveria como Lucas descreveu. Lucas começa esse texto dizendo que estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio ao seu encontro. Esse destaque de Lucas, que ele estava coberto de lepra, descreve a realidade do corpo daquele homem. Aquele homem estava totalmente tomado de lepra. Nem Mateus e nem Marcos citam isso, mas Lucas cita. Ele estava tomado de lepra. Bem, o que significa dizer, então, que ele estava coberto de lepra de alto a baixo? Era uma condição que, para os homens, era uma condição que, talvez até para os próprios discípulos que seguiam Jesus, parecia ser impossível de ser resolvido. Mas há um negócio legal quando nós lemos a Bíblia. Uma coisa legal que a gente descobre logo nos primeiros meses de crente. Para Cristo não há nada impossível. Para o nosso Deus não há nada impossível. Observe que logo após clamar a Jesus por sua cura, Jesus toca naquele homem. E aí eu quero voltar agora ao relato que Marcos faz. Porque agora Marcos cita uma coisa que Lucas não cita. No relato de Marcos, que está lá em Marcos 1, do 40 ao 45, Marcos vai dizer que Jesus, cheio de compaixão, tocou naquele homem. Jesus se compadeceu daquele homem. E observa que Marcos era um observador. Como observador, ele percebeu que Jesus se compadeceu, então foi algo notório. O termo tocar no leproso é muito interessante. Primeiro, porque a lepra era uma enfermidade transmissível. Por isso não poderia se aproximar. Ok? É mais ou menos assim, eu cheguei mais cedo, fui na sala do pastor Ramon, aí sentei na frente dele, ele disse assim, cara, eu estou lutando aí com a gripe. Eu levantei, afastei minha cadeira, porque é transmissível. É transmissível. Segundo, quem tocasse num leproso era considerado imundo, igual o leproso. Só que tem um detalhe importante aqui, é que o termo utilizado ultrapassa a ideia de triscar. Quando nós pensamos assim, Jesus tocou no leproso, a gente pensa assim, Jesus tocou e ele ficou curado. Mas ultrapassa. E aí começa a fazer sentido o que Marcos diz. Que Jesus se compadece. Por quê? Porque o termo tocar, na verdade, dá a ideia de abraçar. Jesus abraçou aquele homem. Por isso Marcos olha de longe e diz assim, ele se compadeceu dele. Porque foi algo notório. Mas um detalhe importante é que Jesus o abraça.
O que Lucas quer transmitir é que Jesus abraçou, envolveu aquele homem, e Jesus está pouco se importando com o que iam pensar. Jesus está pouco se importando com o que iam falar. Jesus está pouco se importando como os outros o viam. Jesus se compadeceu, o abraçou. Nós estamos olhando na ótica de Cristo, do que Cristo fez. Agora eu quero que você tente olhar comigo na ótica do homem, que é um leproso, sozinho, rejeitado, onde as pessoas passavam de longe, onde ninguém queria estar perto. Há quantos anos aquele homem não recebia um abraço? Há quantos anos aquele homem se sentia só? Jesus o envolve, Jesus o abraça. Aquele homem rejeitado, isolado, desprezado, foi curado por Jesus. Mas naquele abraço, há muito mais do que uma cura física. Naquele abraço, há uma cura da alma daquele homem. Há quanto tempo ele não recebia um abraço? Nós precisamos entender uma coisa com isso. Primeiro, Jesus tem poder para curar feridas. Você crê nisso? Jesus tem poder para curar feridas. Jesus se compadece daquele homem, Jesus toca naquele homem, Jesus abraça aquele homem, e aquilo que parecia ser difícil de ser sarado, Jesus sarou. Aquele que precisava de um abraço, Jesus abraçou. Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, você, minha irmã que está aqui nessa noite. Sinceramente, eu imagino que você possa estar passando por lutas na sua vida que aparentam não ter solução. Imagino que talvez você tenha em seu coração feridas que estão abertas. Eu imagino que talvez você se sinta só. Uma das demandas semanais que eu tenho é uma demanda de aconselhamento bíblico. Então, minha semana é cheia, é muito cheia, com agenda de aconselhamento. Para quem trabalha com aconselhamento bíblico, sabe que não é só sentar e dar um conselho. Vá em paz, Deus te abençoe, faça assim, assim, assim. Não. Há casos sérios, graves, onde muitas vezes eu tenho que passar um ano sentando semanalmente com a mesma pessoa. Eu estou num ritmo agora bem intenso, nesses últimos dias, de aconselhamentos semanais. Desde a semana passada, estou envolvido em vários cursos que terminaram ontem, hoje estou aqui, amanhã tem culto. Então, eu estou aí talvez há 15 dias intensos, sem parar. E na sua grande maior parte, aconselhamento. Quando muitas pessoas entram na nossa sala e sentam ali na frente, muitas vezes crentes, servos de Deus, pessoas tementes, que amam a Deus, pessoas piedosas, sabe? Mas boa parte delas eu escuto das suas bocas: eu me sinto só. Eu tenho uma marca no meu coração, eu me sinto só. É interessante, porque parece incoerente com a realidade de uma comunidade de fé. Porque na comunidade de fé não é para nós nos sentirmos só. Não é não? Nós temos nosso irmão. Tem um momento do visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Que a gente abraça, né, um ao outro. O pastor Ramon está aqui, aí diz assim: irmão, dá um abraço no teu irmão. Mas ainda assim, nos sentimos só. Feridos, marcados, machucados pela vida. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que nós passamos. As pessoas não sabem o que há por trás da nossa maquiagem. As pessoas não sabem a dor que carregamos. As pessoas não sabem as feridas que existem na nossa alma.
As pessoas não sabem o que passa na nossa cabeça quando nós a colocamos num travesseiro. E muitos de nós, inclusive, temos dificuldade para dormir por causa disso. Feridas que nos marcam, que nos doem. Mas Jesus, Ele pode curar as suas feridas, meu irmão. Eu gostaria de dizer a você que Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar o seu coração, sabe por quê? Porque só Jesus é a solução para a tua vida. Só Jesus é a solução para o teu coração. Só Jesus é a solução para as feridas que há na tua alma. Mas não apenas isso. Ele também pode curar a tua dor, Ele conhece a tua dor. Ele sabe dos teus sofrimentos. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe o que você enfrenta na sua mente. Ah, meus irmãos, como nós somos maus. Como nós somos maus. Como nós ferimos a nós mesmos. Como nós marcamos a nós mesmos. Há muitas pessoas aqui feridas, não com o outro, mas consigo mesmo. Porque sabe que fez algo na sua vida, na sua história, que feriu alguém. E sabe qual é o pior? É que muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar. Talvez Cristo, por meio do seu Santo Espírito, está movendo o teu coração nesse momento para compreender isso. Como o coração do leproso foi movido para ir até a Cristo. Talvez o Espírito de Deus esteja movendo o teu coração para você entender uma coisa. Você precisa ser sarado. Você precisa ser curado. Vou falar um negócio para vocês. Vou sair aqui de novo. Um minutinho, pastor Rabon. Eu falei dos aconselhamentos. Naquela sala onde eu atendo, eu não aconselho só irmãos, como nós, irmãos. Eu aconselho alguém que não é gente, pastor. Pastor não é gente, você sabia, né? Pastor não é gente. Pastor não é homem, né, que o povo diz, né? Pastor não é homem. É assim, quantas pessoas tiveram? Ó, tinha 3 irmãs, 2 irmãos e um pastor. Pastor não é homem. Pastor não é pessoa, você percebe? 3 irmãs e um pastor. Então, naquela sala eu recebo pastores. E várias vezes, não uma, não 2, não 3, não 4, várias vezes. Pastores chegaram diante de mim em lágrimas, feridos. Na nossa igreja, há vários pastores que congregam conosco. Me abraçaram e disseram: eu preciso ser cuidado, feridos pela vida. Então não ache que estar ferido é um privilégio só seu. Há muita gente, talvez a pessoa que está do teu lado também esteja, e precisa ser curado. E talvez o Espírito de Deus mova o teu coração para entender que você precisa de cura, você precisa de restauração. E se eu puder dar um conselho a você agora, eu daria o conselho de fazer o mesmo que aquele homem fez. Corra para Cristo. Corra para Ele. Você precisa dEle. Ele é a solução. Se lance em seus braços sem medo, sem vergonha. Se lance diante de Cristo e diga: Senhor, eu preciso ser curado pelo Senhor. Pastor Ramon falou de uma época que estudamos no mesmo curso de mestrado. O que ele não sabe é que é uma parte naquele curso que Deus usou para me tratar. Lembra que eu falei que era do louvor? Lembra, né? Que era do louvor? Mas eu fui para o seminário cedo, irmão. Fui para o seminário cedo. 18 anos, menino. Calça folgada, boina, zoeiro. Menino. Mas criado na igreja, pregando com de oração, de doutrina.
Comecei logo a ser convidado para pregar em cultos e tal, congresso, acampamento, Eu estava no louvor e o orgulho, foi lá para cima. Orgulho lá em cima. Descia do ministério. No domingo que eu não cantava no louvor, a irmã chegava para mim, aí me abraçava e dizia assim: hoje o culto não teve graça, porque você não cantou. Você acha que eu achava ruim? O orgulho vinha lá, lá em cima. Naquele módulo do mestrado que o Ziel veio. Nosso professor Ziel Machado, na disciplina de liderança cristã. Eu não sei o que houve, mas acho que foi Deus mesmo, moveu o coração dele para esmagar assim e trabalhar narcisismo. Narcisismo. Tu lembra disso? Narcisismo. E aquelas aulas marcaram a mim, porque enquanto ele falava de narcisismo, eu me enxerguei em um Narciso. Narciso era um garoto da mitologia grega que amava, era apaixonado por sua própria imagem. Esse era eu. Natan de Jesus, Narciso da Silva. Cheguei em casa, chamei minha esposa para uma conversa, depois daquele módulo. Você sabe como é mulher? Irmãos, case com a mulher de Deus. Você jovem que não casou, procure uma mulher que ame a Deus mais do que você. Eu achei uma que ama a Deus mais do que me ama. Chamei minha esposa e disse assim, descobri um pecado que eu tenho, um pecado grave. Ela, qual é? Eu sou um narcisista. Ela, só agora você descobriu? Quanto tempo eu já te falava e tu não... E eu disse, eu preciso da sua ajuda. Porque a partir de agora, isso era 2015, eu tinha acabado de assumir o Morada Nova. Eu disse, a partir de agora eu não recebo convite nenhum, eu não aceito convite nenhum, eu não vou pregar em lugar nenhum, a menos da igreja que eu sou pastor, porque senão vão me mandar embora. Mas se Deus não tratar o meu coração, e eu quero a sua ajuda. Então, sempre que eu ia vacilando, minha esposa me puxava de canto e dizia, olha, aquilo que você falou, aquilo que você fez, você olha, né? Então, Deus, Ele fez questão de mostrar no meu coração que eu estava pecando contra Ele. E deixa eu falar para você, só para você entender assim, a gravidade do meu pecado. A gravidade do meu pecado é o mesmo pecado de Lúcifer. É querer roubar a glória de Deus para mim. Você entende? A gravidade desse pecado? Então Deus, Ele me moeu, Ele me esmagou, Ele me tratou, Ele me espremeu, para que eu pudesse ser transformado. Mas para que eu pudesse ser curado, eu tive que ir a Ele. Eu tive que me arrepender, que pedir perdão e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor cure o meu coração. Que o Senhor transforme a minha vida. Eu precisava de Jesus. Não é porque eu era pastor que eu era melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém. Deus sabe o miserável homem que eu sou. Deus sabe o miserável homem que eu sou. Sou um pecador. Abaixo de Deus, minha esposa sabe o miserável que eu sou. Meus filhos sabem. E minha igreja sabe. Como eu peco, como eu falho. Como eu ofendo o meu irmão. Essa semana mesmo eu falei uma coisa para o Fernando, anteontem, diante de todos que eu não deveria ter falado. Eu tive que ir diante do Senhor pedir perdão, eu tive que procurar o Fernando e pedir perdão para o meu irmão. Porque nós pecamos. E nós muitas vezes guardamos em nosso coração mágoas, feridas, pecados, que nós não corremos para Cristo, não nos arrependemos, não pedimos a sua ajuda, e por isso não somos curados. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa a você. Jesus, Ele pode curar você das suas feridas, das marcas que há no seu coração, das dores que você carrega, mas acima de tudo isso, Ele quer curar você de uma doença muito mais grave, o pecado que habita em você e que habita em mim. Porque a obra que o Senhor faz
é completa. E esse é o segundo tópico. A obra que Jesus faz é completa. Meus irmãos, Jesus ele não faz nada pela metade. Quando ele opera com poder, trazendo restauração completa aos corações e vidas. Não negligencie o poder que Cristo tem. Não negligencie. No versículo 14 diz que aquele homem, deveria comparecer diante dos sacerdotes e apresentar sacrifícios devidos para comprovar que ele estava puro. Ele se apresentou diante dos sacerdotes para mostrar diante de todos que ele estava puro. Mas por que Jesus precisava que aquele homem fosse aos sacerdotes para comprovar que ele estava puro? Ele não curou? Ele não é Deus? Ele não sabia que ele estava curado? Porque eram os sacerdotes que iam carimbar a declaração dizendo: você está curado, você pode voltar ao convívio social. Os sacerdotes carimbaram, aquele homem voltou para casa. Aquele homem abraçou sua mãe, abraçou seu pai, sua esposa, seus filhos. Jesus não apenas o curou fisicamente, Jesus restaurou toda a sua vida. É isso que Jesus faz. A obra que Jesus faz é completa, meus irmãos. Não negligencie o poder de Cristo. Somente Ele é capaz de fazer isso e ninguém mais. Quando Ele veio realizar a obra de salvação, Ele fez uma obra completa, se entregando naquela cruz no seu lugar e no meu lugar. E Jesus deseja fazer isso em sua vida. Aquilo que parece ser impossível para você, não é impossível para Deus. Aquilo que parece não ter solução, para Deus sempre tem solução. Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Vou contar uma história que eu não combinei nada, mas vou contar. Eu conto história demais, irmão. Essa história ainda não foi concluída, Deus a concluirá. Certo dia, um jovem da minha igreja, jovem casado, chega para mim e diz assim: pastor, eu quero que você ore por um amigo meu. Um amigo meu. Eu disse: por que você quer que eu ore para o seu amigo? Pastor, ele já foi crente no passado. De alguma forma ele saiu dessa igreja. Ele é empresário da mesma área que eu, nós somos amigos. Mas agora ele acha que não precisa de igreja. Ele acha que não precisa de igreja. Não quer ir mais para a igreja. Acha que sozinho ele vai viver a vida dele e tudo bem. Beleza, comecei a orar por aquele infeliz. Comecei a orar por aquele infeliz. Comecei a orar. Certo dia, esse irmão que me pediu oração, ele gosta, assim, ele tem a mania de pegar uns cortes do culto da nossa igreja e botar no Instagram dele. Ele pegou um corte de uma pregação minha, colocou. Aí aquele amigo que eu não conhecia comentou. Aí o comentário dele tinha um ponto que não estava bem de acordo com o que eu preguei. Aí eu fui e comentei embaixo. Aí ele foi e comentou de novo. Ele foi, e assim foi no Instagram. Até que nós fomos para o direct. Vamos para o direct. Continuou. Aí eu, cara, toma o meu WhatsApp, me manda mensagem. Ele me mandou mensagem no WhatsApp. Aí a gente continuou no WhatsApp. Conversando, trocando ideia. Eu lembro que eu mandei um áudio de 5 minutos. E no áudio, tem um momento do áudio que eu disse assim: cara, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei que marcas a igreja te causou. Eu não sei que feridas você carrega. Mas eu quero dizer para você que Jesus ama você e você precisa da igreja do Senhor. Acabou. Parou a conversa, já era a conversa. Um mês depois, estou em casa, assistindo o jogo da seleção brasileira, Flamengo, claro. Inclusive tem jogo hoje, né? No jogo do Flamengo. Parou o jogo, eu não conseguia dormir. Mais tarde da noite, meia-noite e pouquinho, meu WhatsApp. Mensagem. Quem era? O infeliz. Infeliz. Pastor, você está aí? Estou. Estou precisando de ajuda. Agora eu entendi porque Deus não me deixou dormir. Culpa tua. Estava passando por uma determinada situação na vida dele. Nós começamos a conversar. Depois eu liguei para ele, já era quase 1h da manhã.
Nós oramos juntos, devido àquela situação de dor. Ele veio, se aproximou. Tanta gente para ele lembrar. Ele lembrou do pastor que ele discutiu no Instagram. Ele se aproximou. O irmão que pediu oração se aproximou, continuou acompanhando. Outro pastor da nossa igreja acolheu ele. A igreja acolheu, pegou aquele cara, sabia que ele gosta de churrasco, fazia hambúrguer artesanal, começou a trabalhar com ele, fazer hambúrguer, churrasco, tal. Esse homem entregou a vida dele a Jesus. Deus ainda está completando a obra que ele vai completar. Mas esse homem foi curado por Deus, salvo por Deus, restaurado por Deus. E ele está aqui. O Eric está aqui comigo, está aqui, sentado. É o infeliz que agora é feliz. Amém, irmãos? Agora é feliz. Entenda. Entenda. Que o maior problema daquele homem não era a sua lepra. Aquela lepra, aquelas feridas na pele, no coração, eram para ele entender a necessidade que ele tinha de Cristo. Deus usou aquelas feridas para levá-lo a Ele. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. As dores, as marcas, as feridas que você carrega não são à toa. Deus tem propósito nelas. De alguma forma, Deus está querendo te ensinar uma coisa. Você depende de Jesus. Você precisa dele. Nós somos dependentes de Jesus. O homem em questão era uma vida sem Cristo. Seu maior problema era o pecado que reinava em seu coração. Mas quando ele teve aquele encontro com Cristo, ele foi alcançado, curado, ele foi sarado. Talvez você ache que seus maiores problemas sejam aqueles que aparentemente você está passando, mas não são. Os seus maiores problemas estão no seu coração. Em um coração miserável e pecador que afronta a glória e a santidade de Deus. E você está colhendo sobre si as consequências do pecado que você cometeu. Você está colhendo sobre si as consequências daquilo que você fez. Mas Deus permitiu isso para que você percebesse que você precisa dele. Como aquele irmão, como o meu irmão. Deus permite situações para que nós entendamos que somente Ele é a solução, é dele que nós precisamos. Deus tem propósito. E possivelmente, o propósito número 1 do Senhor em permitir você passar por isso é levar você aos pés dele na profunda compreensão de que você depende desesperadamente de Jesus. E, meus irmãos, deixa eu te falar um negócio. Nós somos tão miseráveis e tão orgulhosos que nós nos achamos os caras. Nós nos achamos os caras. Quantas vezes, eu não sei se o Ramon já viveu isso, o Laqueden não, porque o Laqueden com esse terno, ele é o mais santo de nós. Mas eu acho que o Ramon já. Quantas vezes você foi a uma igreja, pastorzão? Eu já fui. E eu ouvi colegas de ministério pregar. E eu me orgulhei. Me achando melhor. Criticando de cima a baixo. E muitas vezes olhando e dizendo, eu não preciso disso. Quantas vezes? Para você entender a gravidade que há no nosso coração, é ou não é? Quantas vezes as irmãs estão sentadas aí olha para a irmã que está cantando na frente e diz, que cabelo feio. O meu é mais bonito. Olha essa voz, acha que o pastor Ramon Laqueda acha que sabe cantar. Olha, coitado. Cadeira, Ramon, tu canta bem. Com certeza melhor do que eu cantava. Como nós somos pecadores. Nossos pecados nos levam a ferir pessoas e a sermos feridos. É consequência do pecado que há em nossos corações e há no mundo. Mas isso tudo serve para nos mostrar que nós precisamos desesperadamente de Jesus.
Jesus nos ama. Apesar dos nossos pecados, Ele nos ama. E por nos amar, Ele permite certas coisas a fim de nos levar até Ele. Aquele homem precisava não apenas de cura física e da alma. Ele precisava, acima de tudo, de Cristo Jesus. Deus usou suas feridas para que ele fosse até Cristo. E aí eu quero fazer 2 perguntas rápidas para você, meu irmão. E minha irmã que está aqui nessa noite linda. Quais as suas feridas? Quais as suas feridas? Quais as suas dores? Deus tem propósito nelas, você crê nisso? Deus tem propósito nelas. Mas Ele também tem solução para elas. E a solução é Cristo. Você sabe como Deus me curou do orgulho? Eu ainda luto todo dia, é uma luta. Mas sabe como é que Deus me curou? Quando eu olho para a cruz. Quando eu vejo Jesus lá, pregado no madeiro, no meu lugar. Quando eu lembro que os meus pecados crucificaram o meu Salvador. E que eu sou um miserável, que não sou digno de nada, mas ainda assim Ele me amou. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que não há espaço para me gloriar, porque eu crucifiquei o Cristo com os meus pecados. Mas eu subi aqui e me achava o cara, queria a glória para mim, queria ser reconhecido por homens, quando quem deve ser reconhecido é Cristo. Somente correndo para Cristo, entendendo o que Ele fez, é que nós seremos sarados e curados. Cada vez mais se divulgava o poder de Cristo. Inclusive agora, porque por esse milagre, as pessoas se perguntavam o que está acontecendo. E no versículo 15 diz, mais e mais pessoas se juntavam a Ele. O milagre de Cristo em nós deve sempre apontar para Ele, meus irmãos. Os milagres não são para fazer o nosso nome ou a nossa história conhecida. Os milagres são para fazer Cristo conhecido. Não é porque somos bons, mas porque Ele é misericordioso. É para a glória dEle. Os milagres que Jesus operou na sua vida e opera na sua vida é para trazer glórias ao nome de Jesus. Quando alguém nos perguntar como a nossa vida foi transformada, como o nosso coração foi restaurado, como as feridas que carregávamos foi sarada, com grande alegria nós olharemos e apontaremos para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele tem poder para curar, somente Ele tem poder para transformar, somente Ele tem poder para perdoar pecados, e somente Ele tem poder para nos salvar. Somente Ele, porque Ele é a solução. E Ele deseja fazer isso com você. Ele deseja curar você. A Igreja Batista Memorial de Timon é um instrumento de Deus nessa cidade para salvar vidas. Você crê nisso, meus irmãos? Mas antes de trazer os de fora, o Senhor primeiro vai sarar os de dentro. Ah, meus irmãos, e dói. Dói. E o Senhor primeiro começou comigo lá em 2015, me esmagando, mostrando o meu pecado. E se você chamar os nossos líderes de pequeno grupo e reunir eles, principalmente os da primeira geração lá atrás, e você perguntar o que Cristo fez com eles lá no início, você vai ouvir da boca de cada um como Deus os tratou. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quem quer que essa igreja avance ainda mais? Quem quer ver vidas sendo salvas aqui? Quem quer ser instrumento de Deus para que vidas sejam alcançadas aqui? Mas primeiro,
antes de você ser instrumento para alcançar essas vidas, você precisa ser curado por Deus. Muitos de nós não olhamos no olho um dos outros. Muitos de nós não perdoamos. Muitos de nós guardamos marcas. Muitos de nós somos orgulhosos. Muitos de nós carregamos feridas nos nossos corações. Você acha que o Senhor vai nos usar dessa forma? Você acha mesmo que Deus vai nos usar dessa forma? Jesus, Ele quer usar essa igreja para mostrar que Ele é a solução. Mas primeiro nós precisamos ser testemunhas de que Ele foi a solução para nós. O que há no teu coração que precisa ser curado pelo Senhor? Que feridas você carrega? Que marcas há na tua vida? Que pessoas você precisa perdoar? Que pessoas você precisa pedir perdão? Pensa sobre isso. O que você vai fazer? Você vai atender ao chamado de Deus para lançar sobre Ele suas dores, ou você vai continuar a carregar elas fingindo que nada está acontecendo? Olhando para todo mundo e achando que está tudo bem, quando não está. Tem coisas que precisam ser tratadas. Você vai preferir crer que Deus tem poder para transformar a sua vida e seu coração, ou você vai continuar tentando sozinho? Eu quero trazer 3 rápidas aplicações. A primeira: somente Jesus é a solução para a sua vida. Corra para Ele. Você precisa dEle. Ainda que você seja um crente, você precisa dEle. Segundo, independente do que você tem passado ou tenha passado, Deus usa tudo isso para te mostrar que você depende de Cristo. Você precisa de Cristo. E terceiro, Jesus quer perdoar e salvar você. Jesus quer curar as tuas feridas. Jesus quer mudar a tua história. Tem uma história que eu contei no Multiplique ano passado, de um jovem da nossa igreja casado há 2 anos, ministro de louvor. Tem um pedido de oração que todo encontro de oração, nós temos um grupo de intercessão que inclusive está orando agora por esse momento nosso junto aqui. Tem um pedido na nossa igreja que é clichê, todos sabem, para Deus mostrar os pecados que estão escondidos dentro da igreja. Nós sempre oramos por isso. E naquele ano Deus mostrou nosso ministro de louvor era casado há quase 2 anos, mas desde 1 ano antes do casamento ele começou a viver em adultério. Ele se envolveu com uma moça do seu trabalho que era casada e que já havia deixado o marido e o filho para ficar com ele, sendo ele um homem casado. Mas ele estava na igreja, ele tocava, ensinava, um cara acima de qualquer suspeita. Mas Deus mostrou. Sua esposa chorava. Convidei eles para uma sala, para uma conversa. Minha esposa estava do meu lado. Eu olhei para ele e disse: o que você quer falar para sua esposa? Ele olhou para ela e disse assim: eu não amo mais você. Eu não quero mais você. Eu não desejo mais você. Eu amo a outra. Eu quero a outra e eu desejo a outra. Seco desse jeito. Minha vontade humana era de dar um murro na cara dele. Sendo bem honesto, era essa a minha vontade na hora. Eu olhei para ela e eu disse assim, ainda que ela instigando: você sabe que biblicamente você pode, né, tal. Mas o que você quer dizer para ele? Ela olhou nos olhos dele em lágrimas. Ela estava em lágrimas. Ela olhou nos olhos dele e disse assim: você está dizendo que não me ama? Você está dizendo que não me quer? Você está dizendo que não me deseja? Mas eu creio num Deus que transforma vidas. E o meu Deus vai fazer você me amar
vai fazer você me querer e vai fazer você me desejar. Olhei para o céu para ver se não estava se abrindo para ela subir. Não era a hora. Não se abriu. No outro dia ele foi na minha casa. Entramos numa sala de estudo. E muito seco ainda. Ele olha para mim e diz assim: pastor, quer saber um negócio? Tudo aquilo que eu falei ontem é verdade, eu reafirmo. Mas eu sei que a Bíblia odeia o divórcio. Então vamos ver o que isso vai dar. Você está dizendo que vai acompanhar a gente? Bora ver o que isso vai dar. Aquela mulher decidiu amar o seu esposo graciosamente. O casal discipulador começou a acompanhá-los. Comecei a fazer o processo de aconselhamento bíblico deles. E eles foram sendo tratados, foram sendo restaurados. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus transformou aquela história. Aquele casal foi restaurado por Deus. Aquele casal foi curado por Deus. Deus deu 2 filhas lindas para aquele casal: a Sofia e a Catarina. E aquele rapaz, lá atrás, hoje é um dos pastores da nossa igreja. O Avner. Eu conto essa história com a autorização deles, tá? Porque ele não tem vergonha de contar. Porque eles entendem que quem fez aquela obra foi o Senhor. Só que o Avner diz isso: Deus, por mais que o pecado seja meu, por mais que eu tenha ofendido a glória de Cristo, Deus permitiu que eu vivesse aquilo para eu entender que eu não sou nada. Eu preciso dele. Eu dependo dele. Não acho que porque você está dentro da igreja está tudo bem. Tem coisas aí que precisam ser curadas. O que você vai fazer com isso? Você crê que Jesus é a solução? Eu quero orar com você. Mas nós vamos fazer um negócio. Se há coisas no seu coração que precisam ser curadas e você sabe disso, você entendeu, eu quero te pedir uma coisa agora. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu não vou pedir para você ficar de pé. Mas se você entende que depende de Cristo e precisa dele, você vai fazer como aquele homem fez. Você vai se ajoelhar diante do Senhor. Eu vou me colocar de joelho, porque tem um monte de coisa aqui dentro que precisa ser tratada. E se você entende que Deus quer tratar você também, que há coisas em você que precisam ser tratadas, eu quero orar com você nessa noite. Saiba que Jesus é a solução. Mas eu quero te dar um minutinho, só um minuto, para você dizer para o Senhor por que você se colocou de joelho. Dizer para o Senhor exatamente o porquê. O que precisa ser curado? O que precisa ser sarado na tua vida? O que precisa ser transformado? Fala para Ele. Se tem alguém que você precisa perdoar, fala o nome dessa pessoa para o Senhor. O Senhor, me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Eu preciso que o Senhor me ajude. Aquela marca que há no meu coração, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu ando ferido, triste. Eu ando marcado. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor em oração. E nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Há muitas coisas, Deus, nos nossos corações que precisam do Senhor. Precisamos ser curados pelo Senhor. Precisamos ser sarados pelo Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus é a solução. Sabemos que Ele tem poder nos céus e terra para nos curar. Sabemos, ó Deus, que graciosamente em Cristo nós podemos ser perdoados e salvos. Mas, Deus, nós ainda vivemos em um mundo de pecado e muitas vezes, Deus, nós os alimentamos em nosso coração.
Muitos de nós aqui fomos abusados. Muitos de nós aqui estamos feridos. Muitos de nós somos ofendidos, machucados, abandonados por pessoas que amávamos. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor. Mas nesse momento, Deus, nós nos rendemos diante do Senhor como aquele homem dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Porque nós cremos que o Senhor é a solução para isso. E nós nos apresentamos diante do Senhor pedindo a Tua cura, Pai. Pedindo a Tua restauração sobre nós. Pedimos que o Senhor sare as feridas do nosso coração. Pedindo a Deus que o Senhor nos salve, que o Senhor nos perdoe. Aqueles que nessa noite se ajoelham, Deus, diante do Senhor, entendendo que precisam desesperadamente de Cristo e se entregam a Ti, recebe-os como filhos Teus. Senhor, mas nós nos apresentamos diante do Senhor e Te pedimos perdão. Nos perdoa, Deus. Sara os nossos corações. Sara as nossas feridas. E usa nossas vidas para a Tua glória. Usa as nossas vidas de maneira extraordinária, Senhor. Para que através de nós o Teu nome seja exaltado. O Teu nome seja glorificado. Que vidas através de nós se rendam a Cristo Jesus, conheçam a Cristo Jesus. E que ano que vem, nos 29 anos dessa igreja, nós possamos estar aqui celebrando ao lado de pessoas que foram alcançadas através das nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se levantar? Obrigado, queridos. Parabéns, igreja. Vamos junto, para a glória de Deus. Um prazer estar com os irmãos. Deus abençoe.